Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa, para continuar o assunto de ontem sobre os extraterrestres. Nós paramos exatamente numa reunião entre eu e alguns extraterrestres, onde eles estavam explicando certas coisas que estavam dentro da Bíblia e o que eles vieram inicialmente fazer aqui no planeta Terra. E como é que eles chegaram aqui, etc, etc, etc. Eles primeiro vieram aqui e foram se instalar na África do Sul, há 150 mil anos atrás, porque era um local onde tinha muito ouro. E se você souber hoje, se você tiver essa oportunidade, na África do Sul existem minas que hoje se sabe que tem 150 mil anos. E eles tiraram muito ouro de lá, só que eles eram astronautas. E, como bons astronautas, eles eram meio preguiçosos. E eles eram cientistas também, porque vieram de vários planetas, Alfa Centauro, de Sirius e outros mais, não importa agora quais são, vieram vários para cá. Por quê? Eles precisavam de ouro e de prata. Porque uma época do ano, que o ano deles é completamente diferente do nosso, o planeta deles passa muito próximo do Sol. E eles precisam se proteger dos raios desse Sol deles. E as residências, os locais onde eles moram, têm que ser cobertos com ouro e prata. Então eles vão a planetas que têm esses metais, ouro e prata. E levam isso de volta para o planeta deles. Se você se der ao trabalho de ler a Bíblia, você vai ver que Deus, entre aspas, não deixa ninguém ficar com ouro e a prata. O ouro e prata é sempre dele, Deus. O Deus da Bíblia, é claro. Que nada mais é do que um extraterrestre. Ele quer todo o saque. Vocês ficam com tudo o que vocês quiserem, mas me deem ouro e prata. Existe uma passagem extraordinária na Bíblia que quando os hebreus saem do Egito, que Moisés os tira do Egito, há um grande saque. Grande saque. Eles saqueiam tudo que existe no Egito e levam embora. O faraó, quando descobre isso, vai atrás deles. Depois acontece aquele caso do Mar Vermelho, que não importa muito agora. Nesse saque até levaram a numerologia cabalística. Nesse saque foi junto à ciência dos números, que era dos egípcios, que estava com os egípcios, que não era deles, que eles já tinham roubado dos assírios. Eles levaram, inclusive, a ciência dos números. E houve uma determinada época, logo depois, que Moisés vai conversar com Deus, entre aspas, de novo. E quando ele volta, Arão, irmão de Moisés, tinha feito um grande bezerro de ouro. Isso foi um truque, que talvez um dia eu conte esse truque para vocês. Foi um truque que Moisés, que os extraterrestres fizeram para tomar todo o ouro das pessoas e sumir com ele. Ninguém sabe onde foi parar o ouro do bezerro de ouro, até hoje. Claro que foi embora para o planeta deles, porque foi um truque que eles fizeram para que todo... É como se fosse, de uma época atrás, alguns anos atrás, dei ouro para o bem do Brasil. Os mais novos não sabem disso, mas quando os militares entraram no poder, eles fizeram uma grande campanha de recuperar o Brasil, e a campanha era doe ouro para o bem do Brasil. Então você tirava a sua aliança e ganhava uma aliançazinha de cobre. E botava escrito, dei ouro para o bem do Brasil. Até que uma vez uma socialite aqui de São Paulo viu no pescoço de uma mulher, de um general, o colar que ela deu para o bem do Brasil. E aí o bicho estourou, aí foi uma loucura total. Mas foi mais ou menos isso, um roubo. Dei ouro para o bem do Brasil. E eles simplesmente deram ouro. Se você ler a Bíblia quase toda, você vai ver que são dezenas de passagens que Deus quer ouro. Ouro, ouro, ouro. Quando Jericó foi derrubada, Deus avisa, todo saque é de vocês, menos ouro e a prata, que é meu. Para que Deus queria ouro e prata? Na realidade, não era Deus coisa nenhuma. Recentemente, isso tem uns 2 anos, o Fábio Júnior,
cantor Fábio Júnior, que mora aqui em Alphaville, na cidade de São Paulo, que pertinho da cidade de São Paulo, tem um laboratório na casa dele. E ele estava na televisão, ele pode confirmar, se alguém conhecer pessoalmente o Fábio Júnior, que ele tem um telescópio na casa dele, que ele vê diariamente, a uma determinada hora da noite, uma nave passar. E a pessoa que estava entrevistando disse, mas rapaz, experimente a olhar para o céu de tal horário. E você vai ver a nave passar que vem do sul. Vem lá da Patagônia. E essa nave passa quase todos os dias a tantas horas. E eu fui ver. E isso é verdade. Isso aqui na cidade de São Paulo. Quem disse isso foi o Fábio Júnior. Ele falou, eles vêm aqui diariamente tirar ouro. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eles andam à procura de ouro. Acontece que os primeiros que vieram para cá, os primeiros Anunnakis que vieram para cá, eles eram meio preguiçosos, mas eles eram cientistas. Eles eram astronautas. E o que é que eles fizeram? Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. O que é que eles fizeram? Clones deles mesmos. Só que os primeiros clones não deram certo. Essa que foi a grande sacada. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava numa palestra. Para quem não sabe, isso aqui é um chá emagrecedor. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar a receita. Sem problema nenhum. Eu estou enxugando 15 quilos em 2 meses. Acredite que é verdade. E é um chá simplesmente delicioso. Eu preciso tomar. Mas se você quiser, eu mando a receita, que é facílimo e é delicioso. E esses elementos lá na África do Sul, que é exatamente aquela passagem da Bíblia, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança, eles começaram a fazer clones, como nós fizemos, estamos fazendo aqui hoje. Nós fizemos a primeiro clone, agora, há algum tempo atrás, da ovelha Dolly, né? E depois outros mais, já estamos fazendo de seres humanos também. Não pense você que se não está sendo feito, que está. E eles começaram a fazer experiências. Só que as primeiras experiências não deram certo. E há uns 5 anos atrás eu estive numa palestra aqui em São Paulo, e eu perguntei para o palestrante, que parecia que entendia alguma coisa, por que existem orangotangos, chimpanzés e gorilas? De onde vieram chimpanzés, orangotangos e gorilas? Para que você tenha uma ideia, um chimpanzé tem 98% de ser humano. Tem orangotangos com 99% de ser humano. E tem gorilas com 99% de ser humano. Eles só não sabem falar. Alguns falam pequenas coisas. Aquele filme, O Planeta dos Macacos, tem muito a ver com isso. Por que? De onde vieram isso? Simples. Foram os primeiros clones que os Anunnakis fizeram e que não deram certo. Em vez de os matar, eles soltaram-nos. E eles foram se reproduzindo até hoje. Por isso que eles estão na África, porque tudo começou na África. Que é o planeta, que é a região do planeta mais antigo da Terra. Aí você diz, cara, esse cara é piradão. É mesmo? Acho que não. Acho que não. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho 2 DVDs que chamam-se A Bíblia Revelada, o Velho e Novo Testamento. Solicite. Está inclusive na shoplar.com.br. Vai ter um link. Vai ter um link, tem um linkzinho aqui, www.shoplar, com 2 P's no meio, .com.br. Está passando aqui embaixo agora. E você vai ver muitas loucuras que tem dentro da Bíblia, que eu conto sobre isso, que são coisas de extraterrestres. Relatos de extraterrestres dentro da Bíblia, que as pessoas pensam que é de Deus. Se você vem do céu, você imagina que é de Deus. Mas na realidade não era Deus, eram extraterrestres. E isso está cheio. Existe uma passagem no capítulo 6 de Gênesis que diz assim: existia na terra, existiam gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, ou seja, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens,
e delas geraram filhos, que eram os valentes que houve na antiguidade. Que filhos de Deus são esses? Ah, são os anjos. Que anjo, rapaz? Anjo não tem relação sexual. Anjo não tem nem sexo. Assim eu aprendi. Os filhos de Deus entraram. Pega o capítulo 6 de Gênesis e você vai ver que aquilo é uma verdadeira loucura. Onde Deus se arrepende de ter feito o homem. Não só o homem, os animais, os répteis e as aves. Me arrependo de os haver feito. Que Deus é esse que se arrepende? Na realidade, Deus se arrepende 17 vezes na Bíblia. Deus se arrepender, ele não é onisciente, ele tem ciência de tudo, presente, passado e futuro. Claro que não era Deus, era um extraterrestre, que se arrepende de ter feito aquilo que eles fizeram, ou seja, nós. Até hoje ele se arrepende de nos ter feito, pelo contato que eu tive com eles, até hoje. Mas eles continuam aqui. Eu vou passar agora 5, você vai ver agora na tela, 5 fotos que eu tirei há alguns anos atrás, mais precisamente há 10 anos atrás, foi em 2006, na cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que fica um pouquinho depois da cidade onde o Pelé nasceu, Três Corações, fica um pouquinho depois de Três Corações, cidade de São Tomé das Letras, num lugar chamado Vale das Borboletas. Tem uma cachoeira. E alguns anos atrás eu levava muita gente para lá, que eu fazia rituais dentro dessa cachoeira. E em outros locais em São Tomé das Letras. E eu tiro uma foto, eu tiro 5 fotos. Naquela época tinha uma senhora que tinha uma filha lindíssima, ela era modelo, era uma negra lindíssima. E eu tiro a primeira foto, que tem 3 pessoas, depois eu vou tirando seguidamente a foto. E não vejo absolutamente nada, eu vou tirando fotos. São 5 fotos que eu tiro. Quando eu revelei isso, uma foto com uma câmera comum, na época que você revelava a foto ainda. Aí eu tinha uma Canon que revelava fotos, você colocava o filme lá dentro, né? Quando eu revelei aquelas fotos, gente, eu tomei um choque, porque eu vi uma bolha envolvendo aquelas pessoas. E de repente, eu estava com a câmera assim, e de repente eu virei a câmera. E quando você tira essa sequência de fotos, você vai ver que a bolha fica parada e ela vai comendo pedaços da lente. Algumas pessoas aqui no Brasil que analisaram essas fotos, os negativos, isso aí foi uma gota de água que ficou na lente. Mentira. A gota de água não podia ficar metade da gota de água, não existe metade de gota de água. E conforme eu vou tirando a foto, ela vai começando a aparecer uma cor vermelha, avermelhada. E a última foto, a quinta foto que eu tiro, aparece um pedacinho da bolha e tudo vermelho. E quando eu pego aqueles originais, eu tenho um amigo que mora em Houston, no Texas, eu mandei para ele, e ele constatou, falou, isso aqui é uma bolha de energia alienígena, que estava dentro da cachoeira, ela é invisível, ela estava se energizando. E aí eu me lembro de uma fazenda que eu tive com o Hermínio Reis, alguns anos atrás, em Minas Gerais, que apareciam umas bolhas no meio do campo. O Hermínio me levou lá para ver isso. Eu não tenho essas fotos, estava com o Hermínio. E aparecia uma bolha enorme, uma bolha que tinha mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. E conforme você se aproximava da bolha, ela não acontecia nada. Quando você chegava mais ou menos a 10 metros, ela sumia. Sumia. Quando você olhava, ela aparecia lá. Você ia em direção a ela, quando chegava mais ou menos a 10 metros, ela sumia de novo. Ou seja, ela não deixava que as pessoas se aproximassem. Mas não era uma, eram várias bolhas que apareciam nessa fazenda.
é muito parecida aquela bolha com aquela que eu fotografei, que vão estar agora, nesse momento agora, vão estar para você ver. Vocês viram as 5 fotos? Isso não tem montagem absolutamente nenhuma. Isso não tem truque de filmagem absolutamente nenhum. Foi feito por mim, um cara completamente amador. Eu sou amador em matéria de fotografia. Simplesmente eu estava fotografando aquela menina com a mãe e com uma outra senhora que estava junto. Depois a senhora saiu, só fotografei as duas. Depois eu continuei a fotografar, mas só pelo local, pela beleza do local. E simplesmente aquela bolha estava lá, que você não conseguia vê-la. Isso é fantástico. Você agora vai ver uma foto que eu tirei em Diamantina. Eu não. Quem tirou foi minha ex-esposa, a Rosa. Também há uns 10 anos atrás, eu fui para Diamantina. Diamantina, em Minas Gerais, a terra onde nasceu o Juscelino Kubitschek. Eu estava em Diamantina e me disseram que tinha uma cachoeira muito bonita, a mais ou menos uns 6 quilômetros da cidade. Atada de terra, eu fui lá de manhã cedinho. Eu devia ser mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã. E nós fomos, pegamos o carro, fui eu e a minha mulher. Chegamos na cachoeira, não tinha água na cachoeira, tinha muito pouquinha, não tinha praticamente nada. E vocês vão ver na foto que sou eu que estou, e 2 raios, de cima para baixo, em cima de mim. Um dos raios, ele passa pela foto. Ele vem lá do alto, não se sabe de onde. Mas o outro, ele vem do centro da montanha. Eu achei que também não se vê nada. Quando a gente revelou essa foto, que foi tirada pela minha mulher, quando eu fui revelar a foto, tomei um choque. Mandei esse negativo, a foto está comigo, para qualquer pessoa analisar. Mas eu mandei um negativo para Houston, no Texas. E eles disseram o seguinte, que o feixe de luz que vem do alto, eles não podem dizer o que é, porque ele já vem de cima. Então a foto não pega o início dele. Mas a outra que vem do meio, ela para no meio. Você tem a montanha e a luz para no meio da montanha. Isso não existe no planeta Terra nenhuma tecnologia que faça isso acontecer. E a conclusão que eles chegaram foi que ali é um portal de entrada de naves espaciais e que eles estavam me monitorando. Por isso o feixe de luz em cima de mim. Todas essas e outras coisas mais, que eu tenho um monte de fotos aqui que aconteceram na minha vida, tem um monte de fotos que foram acontecendo na minha vida. Então, são todas essas coisas e o contato que eu continuo tendo com essas pessoas. Que quando eu tenho dúvidas, eu recorro a eles. Claro. Eu tive um grande amigo chamado Osmar Mendes, que dizia que eu era extraterrestre. Rapaz, você é extraterrestre? Eu falei, Osmar, eu não sou. Mas se eu fosse, diria que não era. Porque é exatamente o que eles dizem para mim. Se alguém disser que eu sou, eu desminto. Porque não interessa para ninguém. Mas pode divulgar essas coisas. Mas não diga que sou eu. Porque não interessa para ninguém. Só para determinadas pessoas. E recentemente, há mais ou menos um ano atrás, a minha mulher, a Ângela Rosa, virou para mim e disse, pô, eu adoraria entrar dentro de um disco voador. Eu falei, eu também. Eu nunca entrei num disco voador. E eu perguntei, pô, qual é o problema? Ela falou, quando nós tivermos interesse nisso, a gente te convida. Porque o interesse é deles e não nosso. Quando nós tivermos interesse nisso, a gente te convida. Por enquanto, não. Continue fazendo o que você está fazendo. Mas eu vou voltar no próximo programa, que eu vou contar uma experiência que eu tive, que vocês nunca poderiam imaginar que alguém nesse planeta tivesse essa experiência. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na segunda-feira. Tá bom? Bom fim de semana. Arão, irmão de Moisés, tinha feito um grande bezerro de ouro,
Isso foi um truque, que talvez um dia eu conte esse truque para vocês. Foi um truque que Moisés, que os extraterrestres fizeram para tomar todo o ouro das pessoas e sumir com ele. Ninguém sabe onde foi parar o ouro do bezerro de ouro, até hoje. Claro que foi embora para o planeta deles, porque foi um truque que eles fizeram para que todo... É como se fosse, numa época atrás, alguns anos atrás, dei ouro para o bem do Brasil. Os mais novos não sabem disso, mas quando os militares entraram no poder, eles fizeram uma grande campanha de recuperar o Brasil, e a campanha era doe ouro para o bem do Brasil. Então você tirava a sua aliança e ganhava uma aliançazinha de cobre. E botava escrito, dei ouro para o bem do Brasil. Até que uma vez uma socialite aqui de São Paulo viu no pescoço de uma mulher, de um general, o colar que ela deu para o bem do Brasil. E aí o bicho estourou, aí foi uma loucura total. Mas foi mais ou menos isso, um roubo. Dei ouro para o bem do Brasil. E eles simplesmente deram ouro. Se você ler a Bíblia quase toda, você vai ver que são dezenas de passagens que Deus quer ouro. Ouro, ouro, ouro. Quando Jericó foi derrubada, Deus avisa, todo saque é de vocês, menos ouro e a prata, que é meu. Para que Deus queria ouro e prata? Na realidade, não era Deus coisa nenhuma. Recentemente, isso tem uns 2 anos, o Fábio Júnior, cantor Fábio Júnior, que mora aqui em Alphaville, na cidade de São Paulo, que pertinho da cidade de São Paulo, tem um laboratório na casa dele. E ele estava na televisão, ele pode confirmar, se alguém conhecer pessoalmente o Fábio Júnior, que ele tem um telescópio na casa dele, que ele vê diariamente, a uma determinada hora da noite, uma nave passar. E a pessoa que estava entrevistando disse, mas, rapaz, ele falou, experimente a olhar para o céu de tal horário. E você vai ver a nave passar que vem do sul. Vem lá da Patagônia. E essa nave passa quase todos os dias a tantas horas. E eu fui ver. E isso é verdade. Isso aqui na cidade de São Paulo. Quem disse isso foi o Fábio Júnior. Ele falou, eles vêm aqui diariamente tirar ouro. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eles andam à procura de ouro. Acontece que os primeiros que vieram para cá, os primeiros Anunnakis que vieram para cá, eles eram meio preguiçosos, mas eles eram cientistas, eles eram astronautas. E o que é que eles fizeram? Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. O que é que eles fizeram? Clones deles mesmos. Só que os primeiros clones não deram certo. Essa que foi a grande sacada. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava numa palestra. Para quem não sabe, isso aqui é um chá emagrecedor. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar a receita. Sem problema nenhum. Eu estou enxugando 15 quilos em 2 meses. Acredite que é verdade. E é um chá simplesmente delicioso. Eu preciso tomar. Mas se você quiser, eu mando a receita, que é facílimo e é delicioso. E esses elementos lá na África do Sul, que é exatamente aquela passagem da Bíblia, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança, eles começaram a fazer clones, como nós estamos fazendo aqui hoje. Nós fizemos o primeiro clone, agora, há algum tempo atrás, da ovelha Dolly, né? E depois outros mais, já estamos fazendo de seres humanos também. Não pense você que se não está sendo feito, que está. E eles começaram a fazer experiências. Só que as primeiras experiências não deram certo. E há uns 5 anos atrás eu estive numa palestra aqui em São Paulo, e eu perguntei para o palestrante, que parecia que entendia alguma coisa, por que existem orangotangos, chimpanzés e gorilas? De onde vieram chimpanzés, orangotangos e gorilas? Para que você tenha uma ideia, um chimpanzé tem 98% de ser humano. Tem orangotangos com 99% de ser humano. E tem gorilas com 99% de ser humano.
Eles só não sabem falar. Alguns falam pequenas coisas. Aquele filme, O Planeta dos Macacos, tem muito a ver com isso. Por quê? De onde vieram isso? Simples. Foram os primeiros clones que os Anunnakis fizeram e que não deram certo. Em vez de os matar, eles soltaram-nos. E eles foram se reproduzindo até hoje. Por isso que eles estão na África, porque tudo começou na África. Que é o planeta, que é a região do planeta mais antigo da Terra. Aí você diz, cara, esse cara é piradão. É mesmo? Acho que não. Acho que não. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho 2 DVDs que chamam-se A Bíblia Revelada, o Velho e Novo Testamento. Solicite. Está inclusive na shoplar.com.br. Vai ter um link. Vai ter um link, tem um linkzinho aqui, www.shoplar, com 2 P's no meio, .com.br. Está passando aqui embaixo agora. E você vai ver muitas loucuras que tem dentro da Bíblia, que eu conto sobre isso, que são coisas de extraterrestres. Relatos de extraterrestres dentro da Bíblia, que as pessoas pensam que é de Deus. Se você vem do céu, você imagina que é de Deus. Mas na realidade não era Deus, eram extraterrestres. E isso está... Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Carlos Rosa, para continuar o assunto de ontem sobre os extraterrestres. Nós paramos exatamente numa reunião entre eu e alguns extraterrestres, onde eles estavam explicando certas coisas que estavam dentro da Bíblia e o que eles vieram inicialmente fazer aqui no planeta Terra. E como é que eles chegaram aqui, etc, etc, etc. Eles primeiro vieram aqui e foram se instalar na África do Sul, há 150 mil anos atrás, porque era um local onde tinha muito ouro. E se você souber hoje, se você tiver essa oportunidade, na África do Sul existem minas que hoje se sabe que tem 150 mil anos. E eles tiraram muito ouro de lá, só que eles eram astronautas. E, como bons astronautas, eles eram meio preguiçosos. E eles eram cientistas também, porque vieram de vários planetas, Alfa Centauro, de Sírios e outros mais, não importa agora quais são, vieram vários para cá. Por quê? Eles precisavam de ouro e de prata. Porque uma época do ano, que o ano deles é completamente diferente do nosso, o planeta deles passa muito próximo do Sol. E eles precisam se proteger dos raios desse Sol deles. E as residências, os locais onde eles moram, têm que ser cobertos com ouro e prata. Então eles vão a planetas que têm esses metais, ouro e prata. E levam isso de volta para o planeta deles. Se você se der ao trabalho de ler a Bíblia, você vai ver que Deus, entre aspas, não deixa ninguém ficar com ouro e a prata. O ouro e prata é sempre dele, Deus. O Deus da Bíblia, é claro. Que nada mais é do que um extraterrestre. Ele quer todo o saque. Vocês ficam com tudo o que vocês quiserem, mas me deem ouro e prata. Existe uma passagem extraordinária na Bíblia que quando os hebreus saem do Egito, que Moisés os tira do Egito, há um grande saque. Grande saque. Eles saqueiam tudo que existe no Egito e levam embora. O faraó, quando descobre isso, vai atrás deles. Depois acontece aquele caso do Mar Vermelho, que não importa muito agora. Nesse saque até levaram a numerologia cabalística. Nesse saque foi junto à ciência dos números, que era dos egípcios, que estava com os egípcios, que não era deles, que eles já tinham roubado dos assírios. Eles levaram, inclusive, a ciência dos números. E houve uma determinada época, logo depois, que Moisés vai conversar com Deus, entre aspas, de novo, e quando ele volta, cheio, existe uma passagem no capítulo 6 de Gênesis, que diz assim: existia na terra, existiam gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, ou seja, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, que eram
os valentes que houve na antiguidade. Que filhos de Deus são esses? Ah, são os anjos. Que anjo, rapaz? Anjo não tem relação sexual. Anjo não tem nem sexo. Assim eu aprendi. Os filhos de Deus entraram. Pega o capítulo 6 de Gênesis e você vai ver que aquilo é uma verdadeira loucura. Onde o Deus se arrepende de ter feito o homem. Não só o homem, os animais, os répteis e as aves. Me arrependo de os haver feito. Que Deus é esse que se arrepende? Na realidade, Deus se arrepende 17 vezes na Bíblia. Deus se arrepender, ele não é onisciente, ele tem ciência de tudo, presente, passado e futuro. Claro que não era Deus, era um extraterrestre, que se arrepende de ter feito aquilo que eles fizeram, ou seja, nós. Até hoje ele se arrepende de nos ter feito, pelo contato que eu tive com eles, até hoje. Mas eles continuam aqui. Eu vou passar agora 5, você vai ver agora na tela, 5 fotos que eu tirei há alguns anos atrás, mais precisamente há 10 anos atrás, foi em 2006, na cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que fica um pouquinho depois da cidade onde o Pelé nasceu, Três Corações, fica um pouquinho depois de Três Corações, cidade de São Tomé das Letras, num lugar chamado Vale das Borboletas. Tem uma cachoeira. E alguns anos atrás eu levava muita gente para lá, que eu fazia rituais dentro dessa cachoeira. E em outros locais em São Tomé das Letras. E eu tiro uma foto, eu tiro 5 fotos. Naquela época tinha uma senhora que tinha uma filha lindíssima, ela era modelo, era uma negra lindíssima. E eu tiro a primeira foto, que tem 3 pessoas, depois eu vou tirando seguidamente a foto. E não vejo absolutamente nada, eu vou tirando fotos. São 5 fotos que eu tiro. Quando eu revelei isso, uma foto com uma câmera comum, na época que você revelava a foto ainda. Aí eu tinha uma Canon que revelava fotos, você colocava o filme lá dentro, né? Quando eu revelei aquelas fotos, gente, eu tomei um choque, porque eu vi uma bolha envolvendo aquelas pessoas. E de repente, eu estava com a câmera assim, e de repente eu virei a câmera. E quando você tira essa sequência de fotos, você vai ver que a bolha fica parada e ela vai comendo pedaços da lente. Algumas pessoas aqui no Brasil que analisaram essas fotos, os negativos, isso aí foi uma gota de água que ficou na lente. Mentira. A gota de água não podia ficar metade da gota de água, não existe metade de gota de água. E conforme eu vou tirando a foto, ela vai começando a aparecer uma cor vermelha, avermelhada. E a última foto, a quinta foto que eu tiro, aparece um pedacinho da bolha e tudo vermelho. E quando eu pego aqueles originais, eu tenho um amigo que mora em Houston, no Texas, eu mandei para ele, e ele constatou, falou, isso aqui é uma bolha de energia alienígena, que estava dentro da cachoeira, ela é invisível, ela estava se energizando. E aí eu me lembro de uma fazenda que eu tive com o Hermínio Reis, alguns anos atrás, em Minas Gerais, que apareciam umas bolhas no meio do campo. O Hermínio me levou lá para ver isso. Eu não tenho essas fotos, estava com o Hermínio. E aparecia uma bolha enorme, uma bolha que tinha mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. E conforme você se aproximava da bolha, ela não acontecia nada. Quando você chegava mais ou menos a 10 metros, ela sumia. Sumia. Quando você olhava, ela aparecia lá. Você ia em direção a ela, quando chegava mais ou menos a 10 metros, ela sumia de novo. Ou seja, ela não deixava que as pessoas se aproximassem. Mas não era uma, eram várias bolhas que apareciam nessa fazenda. É muito parecida aquela bolha com aquela que eu fotografei, que
Vão estar agora, nesse momento agora, vão estar para você ver. Vocês viram as 5 fotos? Isso não tem montagem absolutamente nenhuma. Isso não tem truque de filmagem absolutamente nenhum. Foi feito por mim, um cara completamente amador. Eu sou amador em matéria de fotografia. Simplesmente eu estava fotografando aquela menina com a mãe e com uma outra senhora que estava junto. Depois a senhora saiu, só fotografei as duas. Depois eu continuei a fotografar, mas só pelo local, pela beleza do local. E simplesmente aquela bolha estava lá, que você não conseguia vê-la. Isso é fantástico. Você agora vai ver uma foto que eu tirei em Diamantina. Eu não. Quem tirou